Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez e aqui num momento muito especial, né? Mais uma ação, mais uma atividade dessa semana comemorativa, né? Para a gente celebrar aqui o Dia Nacional da Assistência Social, mas também para celebrar esse ano onde a gente tem o Sistema Único de Assistência Social completando 20 anos. Um marco que representa aí 2 décadas de luta, de construção coletiva, de fortalecimento da proteção social e da ampliação de direitos no Brasil. É uma alegria para mim que a gente esteja junto aqui para celebrar os 20 anos do SUAS e eu diria, apesar dos eventuais percalços que a gente tenha durante toda essa história, mas celebrar também as conquistas, os avanços que eu considero que sejam muito importantes. E hoje, como programação, né, especial desse Dia Nacional da Assistência Social, vocês que estão vendo essa entrevista que a gente vai ter daqui a pouquinho aqui, a gente está transmitindo ela não no Dia, né, Nacional da Assistência Social, que foi no dia 7 de dezembro, mas a gente está nesse momento aqui, nessa semana de comemoração, onde a gente vai conversar sobre os marcos que transformaram o SUAS, os desafios que enfrentamos atualmente, mas também a gente vai falar um pouquinho de futuro. E eu estou muito feliz por mais uma vez estar aqui nesse momento, nessa live, nessa entrevista com meu amigo Zé Cruz, já posso falar assim, dados os diversos contextos que nós já estivemos juntos. Já tive a honra de bater um papo com o Zé Cruz alguns anos atrás, quando a gente falou sobre educação permanente, aí um dos pilares tão importantes que a gente defende aqui, na época a Universidade de SUAS, mas como um dos pilares aí que a gente trabalha dentro da GESUAS e um dos eixos estruturantes, né, dessa política tão essencial. Então, eu estou aqui com o Zé Cruz, né, que é uma das maiores referências quando se fala na política de assistência social hoje, eu diria no Brasil, mas sem dúvida, se a gente falar em nível mundial, sem dúvida é alguém que fala sobre essa política como ninguém. Tive a honra de ser aluno do Zé Cruz, numa pós-graduação da PUC também. Então, foram vários momentos que eu tive a oportunidade, de fato, aprender com vocês, Zé. E aí, falando um pouquinho, né, tenho certeza que a maioria das pessoas que estão participando, estão nos assistindo aqui, já te conhece, mas o Zé Cruz, ele é graduado em serviço social, é um especialista em políticas públicas e ele tem uma vasta experiência na política de assistência social. E aí, se a gente pegar aí, nos últimos 20 anos, sem dúvida, ele participou de todos os processos de construção, mas sei que essa caminhada em defesa da política de assistência social começou muito antes disso, né? Então, estou muito feliz de poder conversar com você, Zé, aqui hoje. Você que já foi presidente do Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social, vice-presidente do Colegiado Nacional, né, já teve participando aí como diretor, né, de gestão, também teve, se não me engano, na SNS, no governo federal, junto ao MDS também, por longos períodos, trabalhando em si nesse processo de construção, normatização dessa política. E aí eu brinco, Zé, que para quem está estudando sobre essa política hoje, se pegar as normativas, se pegar as orientações que a gente tem lá, a grande maioria delas vai ter o seu nome lá, como alguém que teve nesse processo de construção. Então, eu digo que é uma honra muito grande para mim estar aqui com você, poder bater esse papo, ou essa prosa, como a gente está chamando nessa série aqui, para falar sobre esse sistema tão importante, né, que vem consolidar aí direitos para a população brasileira, algo que já foi, felizmente, definido como obrigação do Estado, né, de forma formalizada, institucional, lá na Constituição de 88, e aí vem de lá para cá se organizando, se formalizando, para que a gente consiga, em algum momento no futuro, a gente alcançar os objetivos que foram previstos, né, para essa ação, né, para essa política de assistência social. Então, antes de começar esse bate-papo, Zé, eu quero te agradecer muito por ter topado, né? Às vezes não consigo falar com muito prazo, já mando uma mensagem para o Zé e falo, Zé, topa fazer esse bate-papo com a gente sobre isso, e você sempre aí respondendo prontamente, se
dispondo aí, de fato, do seu bem mais valioso, que eu diria 2 bens muito valiosos que você tem, que é seu tempo, seu conhecimento, advindo aí de toda a sua experiência nessa política. Então, Zé, obrigado. Já estou chamando, já vocês estão vendo na live, já estou chamando o Zé aqui durante esse nosso bate-papo, mas muito obrigado por ter topado estar aqui com a gente, viu? Olá, Igor. Externar meu abraço forte e fraterno em você, agradecer mais uma vez, né, o honroso convite para participar desse bate-papo, né, dessa roda de conversa alusiva aí aos 20 anos, né, de implantação do maior sistema público de proteção social neste país. Vamos dizer, da honra. A honra é minha, a alegria é minha, e contar um pouquinho dessa história vai ser um momento muito importante. Obrigado. Legal, obrigado. E vamos lá, então. E aí a gente dividiu esse bate-papo aqui em 3 momentos, né? Primeiramente, a gente vai falar um pouquinho dessa trajetória, falar um pouquinho aí, tentar fazer um resumo nesse panorama aí de 20 anos do SUAS, né? E aí eu queria falar um pouquinho, tentar trazer, Zé, que você trouxesse para a gente um pouco dessa trajetória aí dessas 2 décadas que já se passaram, né? E ao longo desses ele passou por muitos processos, né? A gente começou contextualizando que foram muitos momentos de luta, de conversa, muitos diálogos também, construção coletiva, onde a gente tem, de fato, um sistema sendo construído entre governo e sociedade, né? Com uma participação social aí fundamental dentro desse processo de construção do SUAS especificamente. E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre esses avanços que a gente teve até o momento, né? Até a gente falou um pouquinho antes, né? A pergunta aqui seria muito para a gente poder já trazer alguns elementos que você considera que foi decisivo para a consolidação do SUAS. E aí eu já trago um ponto, né? Será que a gente já pode falar sobre consolidação do SUAS enquanto um modelo de gestão dessa política? Mas eu gostaria que você abordasse um pouco sobre isso, dessa caminhada ao longo desses 20 anos, e aí a gente já pode, inclusive, discutir se a gente pode falar que esse SUAS, né, se essa política está de fato consolidada, como a gente esperava, ou quando a gente espera que ela esteja. Bom, vamos lá, né? Vamos lá, Igor. Então, primeiro, eu gostaria de iniciar reafirmando, né? Eu acho que você traz aqui uma questão muito importante. Primeiro, reafirmar, eu já disse isso aqui na Universidade de SUAS, né, nos nossos vários encontros, mas reafirmar que o Sistema Único de Assistência Social é o maior sistema público de proteção social, né, no nosso país, na América Latina e de referência para o mundo, é uma conquista civilizatória do povo brasileiro. Essa conquista é fruto de um processo democrático, de um processo participativo. A implantação do SUAS se efetiva a partir de uma... Eu tenho chamado de um divisor de águas, mas a partir de uma importante Conferência Nacional de Assistência Social. Essa conferência aconteceu em 2003, a 4ª edição. Então, foi na 4ª Conferência Nacional de Assistência Social que a principal deliberação naquele espaço democrático, participativo, foi pela implantação do SUAS no Brasil. Então, vejam, né, o SUAS ele está alicerçado no processo democrático e participativo, onde a sociedade brasileira, né, ali representada por representantes do governo, mas também da sociedade civil, decidiram de mudar a lógica, de mudar o modelo de assistência social até então estruturado e implantado no país, né? Não sei se você sabe, mas o modelo, à época, estava ancorado em programas e projetos. Vejam, programas e projetos está traduzido lá na Lei Orgânica da Assistência Social, que eles têm princípio, meio e fim. Então, programas que se iniciava hoje, daqui a um ano ele já tinha o seu tempo de finalização. Um direito constitucional, ele não se efetiva a partir apenas de programas e projetos. Então, esse foi um
um debate muito salutar feito na 4ª Conferência Nacional, no ano de 2003, para a gente colocar fim nessa lógica, nesse modelo, com ações pontuais, fragmentadas, isoladas e ancoradas em programas e projetos. E mais, era um modelo que, naquele momento, tinha um financiamento ancorado ainda na lógica de convênio, uma lógica convenial, a relação da União com os estados e os municípios e o Distrito Federal, ela se baseava e se efetivava a partir da lógica de convênio. Isso era uma burocracia enorme no país, né? Muitos municípios demoravam aí 6, 7 meses para receber financiamento da assistência social. Havia uma burocracia muito exacerbada no campo da assistência social para a efetivação do direito socioassistencial. Então, portanto, a Conferência Nacional de 2003, a 4ª Conferência Nacional, foi um divisor de águas importante. E, a partir daí, nós começamos um percurso, um processo, então, para efetivar o Sistema Único de Assistência Social no Brasil. Então, foi um longo caminho, um longo percurso para a gente, então, ressignificar o modelo de assistência social neste país. 2004 foi um ano muito importante, então, a partir de 2003, com a deliberação em 2004, então, inicia-se um percurso, um processo também democrático e participativo. Então, todos os pontos que eu vou trazer aqui para essa conversa estão ancorados no processo, né, democrático e participativo, porque nós temos um país com uma dimensão territorial extensa, com muitas particularidades, diversidades, né, territoriais, locais, regionais, que exigiu de nós, de quem estava no governo federal naquela época, de compreender esse território, né? Vejam, os programas que eu dizia do modelo anterior eram pensados por mentes brilhantes, pessoas que estavam no governo federal, e que os programas eram formulados para ser executados independente do território nacional. Independente se havia naquele município ou naquele estado uma situação de vulnerabilidade social, de desproteção social, de violação de direito. Então, compreender o território nacional, a autonomia dos municípios, e de compreender que nós precisaríamos de ter normativas de âmbito nacional, mas que respeitassem as especificidades, as particularidades locais, regionais, era a direção para a implantação do SUAS no Brasil. Então, em 2004, a gente começa um debate muito propício para a gente estabelecer os eixos estruturantes para implantar o SUAS no Brasil. Portanto, o Conselho Nacional aprova, em 2004, a Política Nacional de Assistência Social. Foi uma primeira normativa muito importante para a gente implantar o SUAS no Brasil. A Política Nacional ela é aprovada em 2004 e ela estabelece os eixos que a gente chama de eixos estruturantes para implantar o SUAS no Brasil, né? Foi um momento muito importante naquele ano para a gente fazer uma ruptura com a lógica, com o modelo, né, de gestão que operava naquele contexto, naquele ano. E nós precisávamos tratar, para além dos eixos estruturantes do SUAS, a gente precisava fazer um longo debate da operacionalização. Como é que esse sistema ia operacionalizar nos municípios, nos estados, no Distrito Federal, né, respeitando as especificidades, as particularidades, as responsabilidades compartilhadas, responsabilidades que são comuns aos 3 entes federados, mas também responsabilidades que são específicas de cada ente. Enfim, todo um longo debate para a gente aprovar pelo Conselho Nacional de Assistência Social a norma operacional básica do SUAS em 2005. Essa normativa, ela, então, starta no Brasil a implantação do SUAS, né? Foi a partir dessa resolução aprovada que nós, então, iniciamos essa nova trajetória de estruturar esse modelo de gestão no campo da assistência social brasileira.
não parou por aí. Em 2006, a pauta dos recursos humanos, porque, vejam, um SUAS implantado, estruturado, chega-se nos municípios unidades, né, estrutura física, né, não sei se você sabe, mas a assistência social no Brasil, em vários municípios, era um penduricalho de alguma outra área. Né? Às vezes, nós tínhamos municípios que não tinham uma estrutura da assistência social. Quando implanta o SUAS, chega o CRAS, chega serviço, né? Chega um sistema público. Então, nós precisávamos fazer um outro debate, que era da profissionalização no campo da assistência social. E aí, em 2006, é aprovada pelo Conselho Nacional a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS, né? Uma normativa muito importante. Ela reafirma o caráter público da prestação de serviços no campo da assistência social, torna-se obrigatória a presença de assistentes sociais e psicólogos nos serviços da assistência social, nas nossas unidades, né? Isso foi muito importante. E a pauta da profissionalização, para além de ser ainda um desafio que a gente vai discutir daqui a pouquinho, mas ela ganha uma centralidade no âmbito federal, naquele contexto, porque, para além da NOB-RH, depois nós temos outras normativas que foram sendo aprovadas pelo Conselho Nacional, ancoradas, claro, no processo democrático participativo, né? Todas as decisões tomadas cada ano, né, com várias normativas, elas estão ancoradas no processo democrático, nas conferências nacionais. Então, nós tivemos aí, para além, né, da NOB-RH, mas a Resolução 17 de 2011, que vai tratar, né, dos profissionais de nível superior, a Resolução número 9, em 2014, que ela vai tratar dos profissionais de ensino médio e fundamental, a Política Nacional de Educação Permanente, do SUAS, em 2013, né, a instituição de um robusto Programa Nacional de Capacitação do SUAS, o Capacita SUAS, enfim, um conjunto de estratégias, de normativas, mas também de recursos, de investimento para valorizar, profissionalizar os trabalhadores da assistência social neste país. Seguindo esse marco normativo, essa linha do tempo da assistência social brasileira, chega no ano de 2009, né, com a aprovação pelo Conselho Nacional da tipificação nacional dos serviços assistenciais. Esse foi um outro marco normativo importante, né, que estabelece essa tipologia, né, esse cardápio dos serviços no campo da assistência social, e isso foi muito importante, essa normativa, para que nós tivéssemos esse cardápio, mas tivéssemos uma matriz estruturada, organizada, estabelecendo os serviços de proteção social básica e de proteção social especial, de média e alta complexidade, né, com toda uma orientação técnica de cada serviço, para que eles fossem sendo financiados e estruturados no âmbito dos municípios. Nós vamos ver como desafios daqui a pouquinho, né, que ainda precisamos ampliar esses serviços em todo o território nacional. Mas vejam, o que eu disse até aqui, Igor, é o seguinte: o SUAS no Brasil foi estruturado, implantado com uma resolução do Conselho Nacional. Vejam, da importância dos conselhos de assistência social neste país, em especial o Conselho Nacional, que tem essa responsabilidade, né, essa atribuição de regulamentar, né, tratar, né, de todas as normativas e regulamentos da assistência social brasileira. Então, de 2005 até 2011, nós tivemos um sistema implantado no Brasil por meio de resolução do Conselho Nacional de Assistência Social. Mas é no ano de 2011 que a gente consegue um avanço muito expressivo, que a gente consegue trazer para dentro da Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei 8.742, de 93, o acúmulo da implantação do SUAS no Brasil.
Então, alteramos a lei, né, a Lei 8.742 de 93, é mais uma alteração, porque essa lei já teve várias alterações, mas a Lei 12.435, que altera a Lei Orgânica da Assistência Social, ela traz para dentro, né, da LOAS o Sistema Único de Assistência Social, os seus serviços, as suas unidades, traz para dentro da lei autorização para que estados e municípios utilizem o financiamento federal para pagamento de recursos humanos, enfim, programas essenciais como enfrentamento do trabalho infantil, que ainda é uma chaga que a gente ainda vivencia no nosso país. Então, esse acúmulo da implantação do SUAS no Brasil vem para dentro da lei, é acolhido na Lei Orgânica da Assistência Social em 2011. Isso foi um passo importantíssimo. Então, de 2005 até 2011, né, o sistema foi estruturado e implantado no Brasil por meio de resolução do Conselho Nacional. Em 2011, nós conseguimos, então, trazer para dentro da lei, né, da Lei Orgânica da Assistência Social, uma alteração muito importante, que é a Lei 12.435, a gente chamou da Lei do SUAS à época, né? Ela altera a Lei Orgânica da Assistência Social, traz para dentro da lei as unidades públicas estatais, né, os CRAS, os CREAS, o Centro de Referência para a População de Rua, os serviços, né, essenciais, principalmente serviço de proteção e atendimento integral à família, o serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos, programas essenciais, como o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, autoriza estados e municípios a utilizar o financiamento federal para a implantação do SUAS no Brasil, para pagamento de recursos humanos, que era uma luta histórica no processo conferencial, né? Muitas deliberações que versam sobre essa temática. Então, foi um momento muito importante em 2011, né? A aprovação da Lei do SUAS, né? A Lei 12.435, que altera a Lei Orgânica da Assistência Social nesse Brasil. Passa a ser obrigatório, então deixa de ter a adesão ao modelo, a esse novo modelo de gestão. Então, os municípios passam a terem a obrigatoriedade, né, com a estruturação do SUAS no Brasil, e a partir daí, claro, foi necessário revisar, atualizar a norma operacional básica de 2005. Então, em 2012, nós temos a NOB-SUAS de 2012, é uma norma muito importante, essa normativa, e ela tem na sua espinha dorsal, então, a cultura do planejamento no campo da assistência social. Isso foi muito importante, também dialogado, debatida no Brasil inteiro, nas 5 regiões do país, né? Uma normativa que ela começa a ser discutida no Conselho Nacional em 2010, e 2 anos depois ela é aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Então, vamos dizer que são marcos normativos essenciais para a mudança, a alteração, né, do modelo de gestão da assistência social no nosso país. É claro que também, vejam, senhores e senhoras, né, uma mudança de gestão, de modelo de uma política pública, ela precisa de ter mecanismos indutores. Então, o governo federal, à época, né, utilizou-se de pactos de aprimoramento e de planos decenais para induzir, orientar estados, municípios, Distrito Federal a estruturação, a ampliação do Sistema Único de Assistência Social. Isso foi muito importante, porque gera financiamento público para os entes federados, né? Então, os planos decenais, né, nós estamos já na construção do 3º, né, este ano, né, 20 anos do SUAS, nós estamos construindo o nosso 3º plano decenal, mas nós tivemos 2 importantes planejamentos de longo prazo para orientar a implantação do SUAS no Brasil. E os pactos de aprimoramento de gestão, que foram essenciais, com metas estabelecidas, com monitoramento, com avaliação, com acompanhamento, né, pela CIT, pela Comissão Intergestores Tripartite, para identificarmos, né, como que o SUAS estava sendo estruturado no Brasil e fazendo as correções de rumo nesse processo. Então, isso é muito importante, esses 2 instrumentos de gestão que nós utilizamos naquele contexto.
todo esse volume de normativas e de instrumentos de gestão, como os pactos e os planos decenais, tinha qual objetivo? Era de fortalecer o pacto federativo no campo da assistência social, de compreender que a assistência social ela tem uma gestão compartilhada, União, Estados, Distrito Federal e os municípios têm responsabilidade para com o Sistema Único de Assistência Social, responsabilidades que são comuns e específicas, como eu já disse, né, que a gestão ela precisa de ser compartilhada, mas ela precisa ser integrada, constituindo uma unidade, né, no país, né, no Brasil, com a sua dimensão territorial extensa, com as suas especificidades, as suas particularidades, enfim, que ainda é um desafio enorme, mas foi com esta direção, né, então, a implantação do SUAS no Brasil, a partir dessas normativas tão essenciais. Mas que eu queria já trazer com mais uma pergunta, para fazer um gancho no que você comentou, né? A gente tem, de fato, uma maior participação social dentro desse contexto, na construção do Sistema Único, né, se valendo das conferências, né, do Conselho Nacional, para a gente poder, de fato, avançar com todas as normativas que foram necessárias a partir da definição desse sistema, né? Eu acho que foi um processo também de muito aprendizado, né, Zé? Assim, de identificar novas demandas em termos de normativas, como você trouxe, para que a gente pudesse ter esse sistema cada vez mais estruturado. Quando você olha numa perspectiva de território, né, que passa a ter um olhar mais cuidadoso, né, dessa política para a dimensão dos territórios, e se a gente pensar nesse novo modelo de gestão que, de fato, começa a falar em compartilhamento de responsabilidades, mas com um olhar único, né, para esse objetivo dessa política, como que você vê, Zé, aí, complementando um pouco, o impacto que esse modelo de gestão teve na oferta dos serviços lá nos municípios, que é onde, de fato, tudo isso acontece, o impacto lá nos territórios. Como que a gente conseguiu fortalecer essa política? E eu diria que é garantir mais direitos, principalmente para os cidadãos, a partir desse novo momento da política de assistência social, que passou a se valer de um sistema único que mostrou, né, que não só organizou, mas que apontou as diretrizes da forma que essa política deveria ser estruturada e avançar a partir dali, né, em todo o território nacional. É isso, Igor. Veja, primeiro que quando implanta no Brasil, né, o Sistema Único de Assistência Social, eu acho que primeiro reafirma o direito constitucional, né, Igor? Assim, todos aqueles que requerem de proteção social tem o Estado como dever de prover proteção social. Né? A assistência social é para quem dela necessita, para quem dela requer proteção e cuidado. Então, primeiro que o SUAS reafirma o direito constitucional, né? O modelo anterior, Igor, ele estava ancorado na sociedade de providência, ou seja, cuidar, proteger dos pobres, vulnerabilizados, era de responsabilidade da igreja, da sociedade. Há um documentário que a gente fez até 2011, o projeto de lei estava tramitando ainda no Congresso Nacional, que alterou a LOAS, muito importante, que ele vai contar um pouco dessa história da assistência social antes do SUAS neste país. Tá? Esse documentário ele chega com o projeto de lei tramitando no Congresso, a Lei 12.435 não tinha sido ainda aprovada. Então, é muito importante que quem não conhece a história da assistência social no Brasil, que acesse esse documentário. A história da assistência social no Brasil. Vai aparecer lá no YouTube, né? Para todos aqueles que querem compreender esse percurso. Era um modelo muito ancorado na sociedade de providência, a sociedade que tinha responsabilidade de prover cuidado e proteção dos pobres, dos vulneráveis, né? Dos excluídos e por aí vai. Né? A implantação do SUAS no Brasil reafirma o direito constitucional, né, acolhido na Constituição Federal de 88. Né? Foi um pacto de solidariedade muito importante. Ou seja, proteger aqueles que não tinha contribuição
para o Estado. Né? Então, esse pacto de solidariedade foi muito importante. Né? A assistência social ela é reconhecida como um direito constitucional e o SUAS ele reafirma, né, esse direito constitucional. Quando implanta o SUAS, qual foi o impacto que a gente foi acompanhando, Igor, né, nesse país? Chega o CRAS, chega uma estrutura, chega uma unidade pública da assistência social nos municípios. Hoje nos dá muito orgulho, onde vamos, o CRAS está em todos os municípios brasileiros. Né? Tem uma estrutura, tem uma unidade pública, estatal, né, de referência, de proteção e de cuidado das famílias, das pessoas que vivenciam vulnerabilidades sociais, violações de direito, violência. As famílias, as pessoas têm onde recorrer, tem uma unidade de referência, de cuidado e de proteção social. Né? Uma unidade muito potente, porque quando o CRAS chega serviço, chega acompanhamento familiar, chega uma estratégia de mais proteção social e de cuidado, observando o ciclo de vida das pessoas com serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, chega benefícios, chega orientação, chega acolhida. Né? Então, é uma potência esta unidade. Né? Então, chega uma estrutura nova nesses municípios. Então, os municípios também foram, com SUAS implantado, né, no nosso país, os municípios foram alargando direitos, foram alargando proteção social e cuidado a essas famílias. Isso tem um impacto muito, muito, muito importante. Né? Você sabe que nós conseguimos retirar o Brasil do mapa da fome no contexto de implantação do SUAS no Brasil. Né? Quem opera o BPC, quem opera o Bolsa Família, é o Sistema Único de Assistência Social neste Brasil. Né? Então, quando chega serviço, chega proteção social, chega cuidado às famílias mais vulnerabilizadas, mais empobrecidas, e aquelas que requerem cuidado e proteção social da assistência social. Então, chega o SUAS, chega as unidades, chega os serviços, chega os benefícios, chega a transferência de renda e chega a articulação, a integração, né? A intersetorialidade se efetivando, a assistência social sendo mais respeitada neste país, né? Com unidade, com serviços, com programas, com projetos, com os benefícios, né? A assistência social sendo reconhecida e respeitada em cada chão de vivência dos gestores e dos trabalhadores da assistência social neste país. Legitimidade, né? Chega com legitimidade no processo de gestão e no provimento, né? No provimento dos serviços, dos benefícios, principalmente. Né? A assistência social ela ganha, nesse contexto, Igor, segurança jurídica, institucional. Né? Chega um sistema com bases normativas muito importante para aferir proteção e cuidado nesses territórios. Né? Respeitando as especificidades locais, ou seja, as vulnerabilidades relacionais com as quais lidamos não são iguais em todos os territórios. Requer metodologias, requer processos de trabalho nas unidades, nos serviços, para atender aquelas necessidades sociais, que às vezes é diferente de um outro território, até próprio, dentro do próprio município. Então, nós fizemos uma ruptura muito importante. A lógica de programa chegava com a receitinha no município. Com o SUAS, não. Com o SUAS chega a possibilidade do município, do gestor municipal, com as suas equipes, atender aquelas reais necessidades apresentadas nos territórios de vivência das famílias. Não chega a receita. E nem tem governo federal mais que acha que o mundo é igual, o Brasil é igual, e que as vulnerabilidades são as mesmas. Não são. Né? Cada território tem as suas necessidades, suas famílias têm as suas necessidades sociais. Portanto, chega um sistema ancorado numa robusta, vamos dizer assim, normativas para subsidiar e orientar os gestores municipais e as suas equipes para estruturar as unidades, os serviços, os benefícios, a transferência de renda, enfim, né? Um percurso muito importante que fizemos neste país
para romper com a concepção da sociedade de providência para o dever do Estado de prover proteção social neste país tão desigual, e que a lógica que estava ancorada, que a assistência social estava ancorada, ela não respondia, de fato, às reais necessidades da população brasileira. Zé, eu acho que você fecha com uma fala muito interessante, trazendo esse contexto desigual do nosso país, né? Eu acho que a gente percebe isso em todos os locais, né? A gente vê as disparidades, as desigualdades que a gente tem no menor dos municípios, ao maior dos municípios. Isso é uma realidade em todo o nosso país, né? E a gente está falando de uma política pública que vem numa perspectiva de lutar ou garantir, né, trabalhar para um contexto maior de justiça social, de garantia de direitos, onde é necessário se falar, inclusive, em redistribuição ou distribuição de recursos de uma forma mais justa, né, num contexto nacional. Então, a gente está falando aí, eu diria, inclusive, num contexto de disputa de interesses, eu diria, que eventualmente a gente tem, né, que pode, em algum contexto, dificultar o avanço da consolidação desse sistema, da efetivação dessa política pública, da universalização, como a gente busca e espera. E aí, nesse contexto, eu queria falar um pouco de desafio. Eu acho que a gente teve muitos avanços. Você já trouxe vários contextos de estruturação que a gente teve, a questão do próprio pacto decenal, como você trouxe, que a gente tem aí, criando, de fato, compromissos, né? Metas que a gente espera atingir, né? Para a gente consolidar esse sistema. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dos desafios atuais, né? A gente sabe que o SUAS hoje enfrenta desafios em contextos políticos, orçamentários, operacionais, mas, na sua opinião e na sua avaliação, o que a gente tem hoje de principal desafio, ou principais desafios aí para a gente poder avançar mais enquanto sistema, né? Para a gente conseguir, de fato, seguir com o que foi pensado lá atrás e o que vem sendo pensado para essa política enquanto uma política nacional. Então, veja só, Igor, nós estamos falando de 20 anos. Um sistema jovem, um sistema que ele tem na sua gênese, né, um processo muito importante, né? Eu sempre vou reafirmar, né, essa dimensão democrática, participativa que sustenta esse sistema ao longo dos seus anos. Eu tenho falado muito assim, querem compreender a história da assistência social para além de documentários, para além das normativas. É muito importante compreender a linha do tempo das conferências da assistência social. Cada conferência, com a sua temática, já evidencia os desafios que nós estávamos enfrentando naquele ano, naquele período de conferência, e as suas deliberações. E como que as deliberações se reverberam nas normativas, na direção do Sistema Único de Assistência Social no Brasil. Então, acho que é muito importante. Eu tenho falado, respeitem a história da assistência social, porque ela está ancorada na democracia, nos processos democráticos e participativos. Um sistema jovem, mas um sistema que foi recentemente muito atacado. 20 anos, mas nós tivemos aqui quase 6 anos de subtração, de rupturas com esse sistema público no país. A gente não pode esquecer da história. A história está aí. E vejam, né, de 2016 a 2022, né, o Brasil retorna ao mapa da fome, né, gente? A ONU anuncia novamente essa tragédia no nosso país, né? Acabamos de superar, mas em 2016 a 2022, né, o Brasil retorna ao mapa da fome. Isso foi um desafio enorme para as gestões municipais locais, né, nos 5.570 municípios brasileiros. Nós tivemos rupturas graves do Pacto Federativo e das instâncias democráticas e participativas neste país, nesse período dos 20 anos. A gente também não pode esquecer disso, né? A CIT, o Conselho Nacional, passa a ter uma outra organização, que não há, de fato, de pactuação de novas unidades e serviços, de ampliação da proteção social pública neste país, né? O Conselho Nacional também esvaziado, totalmente esvaziado politicamente. Enfim,
um percurso aí de rupturas do Pacto Federativo e ruptura das instâncias democráticas, né? Lembrando que em 2019 nós não tivemos conferência nacional convocada pelo governo federal, né? A sociedade civil foi quem organizou uma conferência nacional democrática nesse país, né? Então, teve rupturas graves nesses 20 anos, né? 6 anos com ataques ao Sistema Único de Assistência Social nesse Brasil. Quando eu digo ataques, do que eu estou falando, minha gente? Uma política pública, ela não se efetiva sem financiamento. Em 2022, o orçamento que era previsto para essa área chegou a menos 95% do pactuado. Isso é ruptura com aquilo que pactuamos para implantar o SUAS no Brasil. Eu iniciei dizendo de todas as normativas, de todos os instrumentos de gestão que subsidiou, orientou, né, o governo federal a induzir a implantação do SUAS no Brasil, inclusive com financiamento público. Em 2022, era menos 95% do orçamento para assistência social, daquilo que nós já tínhamos pactuado na esfera pública da assistência social, na Comissão Intergestores Tripartite, na CIT, e deliberado pelo Conselho Nacional de Assistência Social. E como não se bastasse tudo isso, né, num contexto de crises sanitárias, decorrente da Covid e de crises climáticas, que têm nos desafiado nos dias de hoje, inclusive. Né, num contexto da pandemia, onde os recursos deveriam terem sido dobrados, né, eles foram subtraídos da assistência social para outras finalidades. Né? Então, num contexto de desfinanciamento, de subfinanciamento, porque, para além de cortar o orçamento, também não teve correção dos valores repassados para a assistência social nesse período. Né? As crises sanitárias e climáticas, né, que nos desafiaram na esfera pública, só quem estava na gestão municipal, na linha de frente, sabe o que nós vivenciamos neste país, né, lidando com a fome, com a pobreza, com as vulnerabilidades, com as violações de direitos, assistência social na linha de frente para salvar a vida das pessoas em situação de rua, da população migrante, refugiada, enfim, por aí, né, de todas aquelas famílias, pessoas que requerem, né, do Estado proteção social. Então, um contexto muito desafiador. Nós tivemos, nesse contexto dos 20 anos, agravamento, aprofundamento da pobreza, da extrema pobreza, ampliou, Igor, a judicialização na área da assistência social, para que as famílias, as pessoas pudessem ter acesso a direitos, né, nesse contexto. Me lembro de filas quilométricas para acesso ao BPC, para acesso ao Bolsa Família, no contexto da Covid. Né, nós tivemos que, em alguns lugares, fazer um acordo de cooperação com a Defensoria Pública da União para que esses direitos fossem efetivados, né, para essas famílias, para essas pessoas. Então, um contexto que nos desafiou bastante. A instabilidade orçamentária e financeira, né, assim como os impactos da ausência de sustentabilidade e vinculação obrigatória, esse é um grande desafio da assistência social. Né? Nós não temos vinculação obrigatória, assim como a saúde. A saúde e a educação na Constituição Federal já tem essa conquista. Nós não, a assistência social não teve, lá em 88, a vinculação orçamentária para a efetivação desse direito. Ainda é um desafio, é uma luta nossa. Inclusive, tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, o projeto 383 de 2017. Inclusive, eu estava vice-presidente do Colegiado Nacional quando, então, fizemos, né, esta articulação e apoiamos na escrita desse projeto de lei para que a assistência social tivesse a vinculação de 1% da receita corrente líquida para a gestão e para os serviços da assistência social brasileira. Está em debate no Congresso Nacional, esperamos que, né, um próximo encontro aqui da Universidade de SUAS seja para, né, tratar dessa conquista, né, mais uma conquista importante para a assistência social. Enfim, então, essa instabilidade financeira, orçamentária, com o agravamento da pobreza, da extrema pobreza, a judicialização aumentando na área, enfim, né, temos aí desafios enormes que ainda são perseguidos, né,
por nós para enfrentá-los. Também esse enfrentamento desse enorme retrocesso diante, né? Eu não sei se vocês sabem, acompanhar, mas nós tivemos uma emenda constitucional aprovada em 2016 ou 2017, a emenda 95, que ela estabeleceu o teto de gastos para adequar as despesas, veja, as despesas públicas à realidade fiscal. Sabe o que significa isso, Igor? Para nós, é a subordinação dos direitos sociais ao ajuste fiscal. Isso, acrescento ao ajuste fiscal e às emendas parlamentares, principalmente emendas impositivas, né? Hoje, o IPEA, por exemplo, acabou de soltar um estudo recente dizendo do volume de recursos que está subtraído da assistência social destinado às emendas parlamentares. Então, veja, nós estamos com desafios enormes, né, que os municípios vivenciam no seu cotidiano. E isso tem impacto nos municípios. É a redução das atenções, redução dos trabalhadores, redução de carga horária, redução de salário de trabalhadores, redução das atividades e horário de funcionamento das unidades, e quiçá, né, estamos analisando o censo, né, o censo SUAS, quiçá fechamento de unidades nesse período, nesse percurso, né, de 2016 a 2022. Ou seja, Igor, redução da proteção social pública nos territórios do nosso país. Então, meu amigo, desafios demais, né? Nós estamos em várias frentes, em várias trincheiras de luta, né, para que o direito à assistência social, né, seja ampliado, universalizado neste país tão desigual, que quanto mais proteção e cuidado, né, mais famílias com seu caráter protetivo, né, fortalecido, né, e mais proteção social, né? Enfim. Zé, mas muito legal. Eu acho que você trouxe alguns elementos muito importantes aí. Eu falo que eu sou privilegiado, eu diria privilegiado por estar conseguindo participar de tantos espaços de discussão, né? Eu tive a oportunidade nesse ano de participar de praticamente todos os encontros do colegiado, né? Essa instituição, essa instituição mesmo tão importante para o fortalecimento dos SUAS nos municípios, né? Então, eu sempre falo, eu reforço, né? Você, município que está assistindo a gente nesse momento, tome conhecimento sobre as ações dos colegiados e gestores municipais de assistência social aí do seu estado. É muito importante que você se aproprie, participe, se associe, porque é uma instituição de fato que está aí para representar os interesses da assistência social nos municípios brasileiros. Então, faço aí já um convite, né, para quem ainda não esteja participando dos colegiados, que façam parte. Mas pensando um pouco nesse desafio, mas agora eu quero olhar para frente também, né? A gente tem a política de assistência social como uma necessidade de sua consolidação. E, ao mesmo tempo, você trouxe aí, junto com os desafios, eu diria que desafios antigos, se eu falar em termos políticos, principalmente, mas desafios novos. Novos que eu falo, se a gente pensar em questão de mudanças climáticas, não tão novos, mas que têm cada vez mais se intensificado. Talvez pelo fato da gente não ter olhado com tanto cuidado ou ter desacreditado dos reais impactos, né? E aí falar nós, eu vou falando aí num contexto geral, né? Não acreditar que os impactos que essas mudanças poderiam ter e que hoje, quando a gente olha, ela impacta principalmente a população mais vulnerável. Aqueles que mais precisam são os que mais são impactados também por todos esses desafios que você trouxe. Seja uma instabilidade política, sejam os desafios relacionados às mudanças climáticas e todos esses outros contextos. Então, diante disso, eu queria que a gente já pudesse caminhar um pouco para o final aqui, mas olhando para o SUAS para os próximos anos, né? Talvez, e aí, sob a sua perspectiva, eu sei que quando a gente fala de plano decenal, por exemplo, a gente fala de um processo de novo, coletivo de construção. Mas olhando a partir da sua avaliação sobre todas as discussões que você tem participado, que você tem encampado em diversos contextos, o que você considera que são pontos estratégicos que a gente deve discutir
e deve considerar e deve, de fato, pautar para que a gente possa ter a consolidação desse sistema único e dessa política enquanto uma política universal em nosso país? Então, Igor, olha só. Primeiro, assim, eu acho que a gente precisa ter uma compreensão de que há disputa de projeto na sociedade, em especial a disputa de projetos de assistência social neste país, né? Então, é muito importante que os colegas gestores, trabalhadores, conselheiros, representantes da sociedade civil tenham muita compreensão, né, e acompanhem, né? Você fala do CONGEMAS e dos colegiados estaduais, mas são entidades representativas muito importantes, né, da assistência social neste país, e que os colegas têm que estar muito atentos, né, às pautas que estão colocadas e os desafios que estão colocados, né, e a nossa luta, né, as disputas de projetos que se efetivam nas instâncias democráticas, participativas, no legislativo. Então, há disputa de projeto, né? E nós estamos num processo de implementação do SUAS no Brasil. O nosso futuro que desejamos, que queremos, o SUAS que queremos, né, é o SUAS universal. Um SUAS universal com acesso integral de proteção social, com equidade, com respeito às diversidades. Esse é o SUAS que nós queremos. Um SUAS presente em todo o território nacional. Nós chegamos nos municípios, mas não chegamos com as nossas unidades e serviços em todos os territórios do nosso país. E, portanto, a universalização do SUAS, que é a espinha dorsal do segundo plano decenal de assistência social, inclusive o último trabalho que eu coordenei no MDS à época, ainda está na agenda política da assistência social. Portanto, deve estar na agenda, né, na estrutura ou na direção do terceiro plano decenal, que o Conselho Nacional, o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, né, estão conduzindo nesse momento, né, para que a gente tenha o SUAS universalizado neste país. Eu tenho dito, Igor, muito, há vazios protetivos neste país. Ou seja, há omissão do Estado para com o direito constitucional à assistência social neste país. Então, o futuro que nós queremos para a assistência social, para o SUAS, é a universalização. É um SUAS com acesso integral, né? Acesso integral de proteção social, de cuidado, com equidade e com respeito às diversidades. E também, é claro, que para universalizar é ampliar a cobertura. É a cobertura de serviços, de unidades, de benefícios, de transferência de renda, enfim, para que nós tenhamos, né, esse SUAS universal, né? Nós precisamos de ampliar essas unidades e serviços, tendo em vista que ainda há uma intensificação no nosso país, né, de demandas por proteção social, principalmente após pandemia. Ficou muitos resquícios da pandemia no nosso país e seus impactos que ainda persistem, né? Tem vários fatores. E, claro, as crises climáticas, né, que estão aí nos desafiando no nosso cotidiano, né? Então, eu acho que eu reafirmaria isso. Eu acho que nós precisamos de garantir uma adaptabilidade e implantação de serviços que considerem essa diversidade e essas especificidades territoriais, principalmente, Igor, em respostas às emergências em assistência social. Não é respostas às emergências decretadas pelo prefeito ou pela Defesa Civil. Emergência em assistência social. Nós precisamos avançar esse debate. Porque há situações, há questões vinculadas a essas crises, tanto sanitárias quanto crises climáticas e outras especificidades, diversidade no país que requerem respostas a essas emergências.
em assistência social. Então, essa adaptabilidade, esta nossa capacidade de inovar da gestão pública da assistência social, de aprimorar processos de trabalho, metodologias de trabalho, elas precisam ousar mais. Esse é o futuro que eu espero dessa assistência social. As proteções sociais presentes nos territórios, né? Quantas desigualdades que são históricas que ainda estão presentes nesse país, né? Aí eu estou falando nos municípios, nas regiões desse país, né? Ainda lidando com a fome, com a pobreza, com preconceitos, com exclusões, com a subalternização de mulheres, crianças, juventudes, violência, violações de direito, enfim, tem várias questões. Questões de gênero, de raça, são várias questões, né, que estão presentes nesse território, né? Fluxo de migrantes, refugiados, apátridas, retornados forçados, né, que a gente está vivenciando nos territórios, população em situação de rua, e principalmente, né, o alarmante aumento da violência de gênero e o feminicídio nesse país, nesse território tão desigual, né, e que requer de mais proteção social, de mais cuidado. E por isso a política nacional do cuidado, ela precisa se reverberar, o que trazer para dentro da assistência social, como ampliar os nossos serviços, as nossas unidades, né, que também, que para além da proteção social, gera cuidado, né? Então, precisamos de cofinanciamento e ampliação de unidades e serviços que promovem cuidados sociais, centros-dia de convivência, os serviços de proteção social básica no domicílio e da proteção social especial que não implantamos neste país. Nós precisamos de chegar a públicos que não chegam nas unidades. Portanto, o serviço no domicílio, ele é fundamental, porque quando chega cuidado às pessoas idosas, às pessoas com deficiência, Igor, chega cuidado também para quem cuida. Na maioria, são as mulheres quem cuidam, né? Então, tem uma pauta de raça, de gênero na política de cuidado, que ela é muito importante. A gente precisa ampliar estratégias na assistência social que geram proteção e cuidados. Cuidar de quem requer cuidado e proteção, mas também cuidar de quem cuida, né? Há um trabalho invisibilizado de mulheres neste país, vários estudos da ONU, do próprio Ministério do Desenvolvimento Social, enfim, tem vários estudos que revelam, tiram da invisibilidade esse trabalho de mulheres que cuidam, que protegem a criança na primeira infância, os idosos, as pessoas com deficiência. Nós precisamos avançar na proteção social brasileira para efetivar cuidado e proteção social. E tem mais uma outra coisa, o SUS que nós queremos precisa reposicionar, Igor, o papel dos estados, dos governos estaduais. Eles precisam efetivar o seu comprometimento com as responsabilidades e superar a lógica ainda de programas e iniciativa de execução direta que ferem princípios e diretrizes do próprio Sistema Único de Assistência Social. Os estados precisam investir na assistência social, investir no Sistema Único de Assistência Social. Então, o SUS que nós queremos para o futuro é que os estados tenham o seu papel aí reposicionados, porque há uma omissão dos governos estaduais para com a nossa área. Uma outra questão, Igor, também eu acho que a gente precisa compreender de que política pública se faz com informação. Isso é muito importante. Nenhum gestor toma decisões sem estar ancorado em informações. Nenhum serviço chega a quem requer proteção e cuidado sem informações. Então, é necessário, o SUS que nós queremos é um SUS que tem uma vigilância socioassistencial estruturada, organizada, com tecnologia, com inovação, com equipe de profissionais que lidam com a informação
para subsidiar os gestores a tomar decisões mais assertivas, mas também de fomentar o que eu chamo. São 3 dimensões. A dimensão proativa da assistência social, porque, vejam, são serviços, as equipes que chegam no domicílio, que chegam no território, que compreende o território. É uma dimensão proativa. As situações com as quais lidamos não batem na porta das nossas unidades. Então, essa dimensão proativa ela é essencial, que ela seja efetivada, fortalecida. E também a função, a outra dimensão proativa, protetiva e preventiva. São 3 dimensões que a gente precisa, né, de fortalecer, de fazer com que elas se efetivem no território nacional. Então, é muito importante fortalecer a vigilância para aprimoramento da identificação das vulnerabilidades, das desproteções sociais. Quantos territórios que não contam com serviços, não contam com unidades, não contam com benefícios? Há desproteção social presente nesse território e a vigilância é fundamental. Eu encerro aqui, Igor, falando o seguinte: o SUS que nós queremos para o futuro é um SUS que também onde os seus profissionais sejam valorizados. A valorização dos trabalhadores e a estruturação de processo de trabalho institucional urge na esfera pública da assistência social brasileira. Então, nós precisamos pensar em políticas, em política de valorização desses trabalhadores e trabalhadoras que efetivam o direito à proteção social, ao cuidado, né, o direito à assistência social neste Brasil tão diverso, né, onde precisamos dar respostas às realidades locais, regionais, considerando vários fatores e características, né, como o território amazônico, semiárido, indígena, né, os ribeirinhos, as comunidades que vivem, né, nas calhas dos rios, as metrópoles com seus grandes desafios, né, as comunidades quilombolas, regiões de fronteira, o Cerrado, o Pantanal, as regiões da Mata Atlântica, as regiões de costeiras, as áreas rurais, né, aqui em Minas Gerais, por exemplo, né, quantas áreas rurais, né, com difícil acesso, enfim, entre outras várias diversidades, né, biomas e características das territorialidades brasileiras, que ainda o SUAS não chegou, né? Ou se ele chega de forma pontual, ele não chega com a sua totalidade, com a continuidade que ele requer. Então, temos aí grandes desafios, mas acontece na próxima semana, né, a conferência, né, Igor? Então, vamos ver, né, uma conferência nacional muito importante também aí para ser debatida. Espero que esses grandes desafios e esses SUAS do futuro que nós queremos estejam na pauta, não só da conferência, do processo conferencial, mas também, né, de outros espaços, de outras instâncias democráticas, participativas, enfim. Então, é um pouquinho esse conjunto, né, de questões ainda para a gente avançar na política social brasileira, viu, Igor? Legal, Zé. Nossa, que bacana poder te ouvir, viu? E aí eu quero agora, para a gente poder avançar para esse fechamento, eu não posso deixar de te ouvir um pouco. E aí, na verdade, é te ouvir, mas também de te pedir, né, uma palavrinha com estes atores, como você destacou a importância dos recursos humanos para essa política, né? Que você deixasse, né? Que mensagem que a gente pode trazer para todas as gestoras e gestores, para todas as trabalhadoras e trabalhadores que estão lá no dia a dia, na ponta, fazendo essa política acontecer, né? A gente está num contexto hoje de fato, buscar elementos para consolidar essa política. Você trouxe muito bem, né, destacando a questão da PEC 383 e esse desafio nosso de conseguir, de fato, uma vinculação, um recurso garantido para o financiamento dessa política. Então, se você pudesse trazer uma mensagem para esses milhares de profissionais que estão aí Brasil afora e que muitos deles irão nos ouvir ou estão nos ouvindo,
né, nesse momento, para falar um pouco também da importância deles, né, para a consolidação dessa política tão importante no nosso país. Então, Igor, olha só, eu tenho muita alegria, muita honra, né? Porque eu sou um trabalhador do Sul, eu sou um profissional efetivo, concursado na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, e eu aprendi na minha trajetória na assistência social que a principal tecnologia que nós temos nessa área são os recursos humanos, né? São os recursos humanos, são os trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, hoje quase 500 mil pelo país, né? 470 mil trabalhadores hoje, né? No SUAS, neste país tão desigual, que efetivam esse direito constitucional. Na saúde, você sabe que a saúde conta com várias tecnologias, né, para realizar os exames, identificar as vulnerabilidades em saúde. Na assistência social são os recursos humanos, né? São os colegas assistentes sociais, psicólogos, advogados, antropólogos, economistas, sociólogos, educadores, enfim, uma gama, um conjunto, né, de profissionais que efetivam direito à assistência social, né? E que estão no seu cotidiano desafiados, né? Porque a assistência social ela atua na dimensão relacional das relações sociais, das relações que se efetivam, né, no núcleo familiar, nos territórios de vivência, nos territórios de proteção social, na rede de apoio, de afeto, né? Mas também o Estado também responde pela proteção integral para aqueles e aquelas que não contam com cuidado e proteção na família, na comunidade, né, na sociedade. Então, esses profissionais, o que eu tenho a dizer a eles é, né, a nossa luta é árdua para que o direito à assistência social seja universalizado neste país. É muito importante, né, a participação, a luta de todos. Nós temos um desafio enorme, que é, como eu disse, né, a valorização desses profissionais, sabe? Muitos colegas ainda com contratações precárias, baixíssimos salários, colegas que beneficiários do Bolsa Família, inclusive, né, porque o salário é tão baixo, né, que ainda requerem complementação de renda pela composição familiar, estão dentro dos critérios, inclusive, né? Enfim, então nós temos vários desafios enormes para profissionalizar e valorizar os profissionais, trabalhadores e trabalhadoras do SUAS neste país. Os dados estão aí, né? A gente sabe onde, né, e o quantitativo desses profissionais, a forma de contratação, esse é um grande desafio. Mas isso só vai mudar, essa realidade só vai mudar se nós tivermos a participação, a efetiva participação. Tem que ter uma dimensão coletiva. Nós temos um desafio enorme, né, de constituir a identidade de trabalhador do SUAS neste país, que ainda é o trabalhador do PAIF, do CRAS, do X, Y, Z serviço, mas a identidade de um trabalhador do SUAS, para que nós possamos dar um outro passo ainda, precisamos lutar para que seja estruturada, efetivada nesse país. Muito bom, Zé. Muito bom te ouvir mais uma vez. É sempre uma aula. Eu falo que não só uma aula em termos de conhecimento, mas também é um momento que particularmente me inspira muito, sabe? Me motiva. Eu sou muito grato, né? Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de conviver, seja com você, seja com muitos outros trabalhadores que de fato são inspiração para a gente poder seguir juntos, né? É uma política que se faz de forma coletiva, que pauta no relacional, e é esse relacional também que também nos dá força para poder seguir nesse propósito tão bacana de um país que a gente busca que seja menos desigual e melhor para todos, né? Então, Zé, eu quero te agradecer muito pela sua generosidade, por dedicar um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente, né? Nessa semana que a gente fala de comemoração pelo Dia Nacional da Assistência Social, e por estar compartilhando aqui não só a sua história, mas principalmente suas reflexões sobre esses 20 anos do Sistema Único de Assistência Social. Viva o SUAS, viva os 20 anos. Possamos celebrar cada, né, mais 20, né, Igor?
É isso aí. E eu agradeço muito. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam esse bate-papo aqui. E como o Zé trouxe, a gente segue juntos, fortalecendo suas e construindo os próximos passos dessa longa história que a gente espera que a gente tenha com esse Sistema Único de Assistência Social. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente. José, um abraço. Muito bom estar aqui com você de novo. Viva os seus 20 anos. Um abraço, Igor. Muito bom.